Terceiro episódio do Conexão Correcast. Eu vou pedir para o Alex, eu mesmo, fazer uma edição. Coloca aleluia aí, por favor. Porque para trazer esse cara aqui é bronca, viu? Bruno Dourado. Bruno, meu irmão, brincadeiras à parte, valeu, tamo junto. Obrigado pela presença, né? Demorou só 2 anos para vir. Só 2 anos, né? Eu vim num momento especial, eu acho que era importante vir nesse momento, nessa nova base aqui. E antes de tudo, né, eu sou seu fã. Olha aí, ó. Eu lhe acompanho na rádio, lhe acompanho na televisão. Então, assim, fico muito feliz e orgulhoso, né, assim, honrado de estar aqui nessa bancada pra gente falar de uma coisa boa que é a corrida. Corrida de rua aí, nada melhor que esse cara. Eu me lembro que eu fiz uma matéria na maratona de Olinda. Você ia fazer qual número? Você lembra qual foi a maratona ali? Maratona 70. E agora? Então, agora eu já tô com 76. É brincadeira, né? E vou pra Maratona de Olinda, né, que vai ser dia 15 de junho. E aí eu acho que tudo decorrer aí com o tempo, eu acho que vai ser a Maratona 80. 80? Pois é, e isso, né, puxa até assim o caminho, né, porque muita gente me pergunta quando é que vai ser a 100ª. Pois é, Bruno Dourado. A gente brinca muito. Tem um cara que eu sou fã, todo mundo é fã dele, que se chama Lula Holanda. Lula. Grande Lula da Costa, que tem mais de 100 maratonas aí, se brincar vai chegar a 200. E Bruno Dourado também é um cara que eu me espelho. Você também. Tem outro cara que também eu gosto muito de conversar sobre maratonas, que é o nosso Rodrigo do Race Bros. Inclusive vou trazer o Rodrigo para bater um papo. Mas Bruno, porque eu olho assim e eu fico impressionado com vocês. Eu digo com vocês porque tem uma meta de 100 maratonas. A gente acha que é um absurdo, mas você já está chegando em 80. Eu falei contigo, tem a 70. Pois é, já quase 10 maratonas aí. Então, a gente começa isso naquela coisa de fazer a maratona, fazer a primeira, né? Tudo começa na primeira maratona. E tem muita gente que pergunta assim, Bruno, quando foi que tu começou a correr? E aí a gente corre, na verdade, desde criança, desde da escola, né? E aí a gente vem correndo, vem buscando corridas, mas assim, eu me considero minha primeira corrida, assim, minha primeira mudança, e aí eu começo a contar a partir da minha primeira maratona. Quantos anos? Foi em 2015, né? Maurício Nassau largando aqui na frente. Então são 10 anos já. 10 anos já, né? Fazendo maratona, e aí vem aquela coisa que o cara faz a primeira e o cara diz assim, rapaz, quero isso mais não, no meio da corrida. E quando o cara termina, recebe a medalha, passa aquela exaustão, o cara chega em casa, próxima. Já tá no site fazendo outra inscrição. Ô Bruno, você é um cara, pronto, são 10 anos, né? 2015 para 2025. Mas a ideia da assessoria esportiva começou quando? Então, né, eu sou formado em Educação Física, sou profissional de Educação Física, e aí eu sou formado desde 2007, tá? E aí eu não trabalhava com corrida, eu trabalhava com musculação, eu trabalhava com funcional, e a corrida ela foi ganhando espaço, né? E eu já era adepto da corrida, né? Você já era corredor? Eu já corria 5, já corria aquela coisa de a gente dar uma voltinha ali na Jaqueira, de correr nas praças. E eu não participava tanto de corrida de rua, né? E aí, em 2014, trabalhava em outra área, mas também trabalhava com educação física. Eu intermediava, né? Eu ficava nos dois ali. E aí eu quis me dedicar totalmente à área esportiva, né? À educação física. E em 2014 eu fundei, né? Eu criei a assessoria. E aí eu já trouxe uma assessoria esportiva junto com o funcional, né? Que é a CTA hoje. Que é a CTA, né? Que lá em 2014, né? A gente fundei lá em 2014, escolhi o polo de treinamento. E nesse polo de treinamento tinha a parte funcional, a parte de corrida. E fora isso, meus alunos personal, dando a parte de treinamento particular, né? Com a parte de personal trainer. Então, foi isso, né? 2014, e a gente já trouxe a assessoria, já voltada nesse nicho de corrida, né? Melhorando e ajudando as pessoas a correrem melhor, né? E aí eu já corria os 5, já me destacava nos 5, né? E não queria sair do 5. Não queria sair. Era a tua zona de conforto, de muita gente, inclusive, né? Era aquela zona que, assim, 5 é bom demais. Mas o 5 é bom demais por quê? Porque eu corria os 5 rápido, né? Ali para 20, 19. Não, você ainda corre rápido, meu amigo. O cara fazer uma maratona 3 horas e quanto?
13,10, né? Tá 13,10. sacanagem, né? 13,10 o ano passado, né? 13,10 o ano passado. Você vai ficando mais velho. Pace de quanto? Deu pace de 4,27. Brincadeira. Não, 4,25 por aí. O que Olha, acontece? Bruno Dourado, Suara Ferraz, pra mim são pessoas loucas, malucas, doidas. E tem um monte aí já. Suara, ela tem 3,9, viu? 3,9 o ano passado. Meu Deus do né? céu. 3,9 o ano passado. A gente fica brigando com provas mais favoráveis. E aí, Floripa, né? A prova que ela fez é uma prova muito boa. Realmente é um clima bom, a prova é boa, a época é boa. Né? Então, eu tenho lá em Floripa 3,11, né? 3,11 era meu recorde anterior. Lembrando pra você que tá ouvindo a gente que uma maratona, pra você completar, limite 6 horas. 6. O cara Limite fez 6 a horas. metade do tempo. Tá de Pois é. sacanagem. 3,11 Floripa, e isso tinha sido em 2019, né? E numa semana conturbada, porque tem a parte de treinamento, tem a parte de você se preparar para a prova, e a gente não para, né? A gente vai para um lado, vai para o outro, viaja, e principalmente quando a gente sai na nossa base, nossa casa, e viaja para correr, então tem mochila, tem os perrengues da viagem, né? O cara às vezes não consegue hospedagem. Foi meu caso em Floripa, mas deu tudo certo, né? Na época foi meu RP lá, Floripa. E depois de quase 5 anos, né? 2014, 2024, ano passado, 5 anos, né? Eu fiz um ano muito bom e fiz aí a Maratona do Rio para 3,10. É brincadeira, né, rapaz? E eu digo assim que foi um ano tão bom, né? Que 3,10 foi Rio, mas assim um mês antes eu tinha feito Uberlândia, 3,12. Aí depois do Rio, um mês depois, eu fui para Vitória, do Espírito Santo, 3,13. E confesso a você, confesso, nada foi programado. Nada. Né? A programação é o que eu digo sempre. Eu corro uma prova para 13,15. O que der a mais, o que der a menos, tá de boa, é lucro. Então, assim, eu digo que não foi programado porque a gente vai viajar, a gente curte também, a gente sai para turistar. E claro que a gente vem treinando e assim, 13,15 eu tô feliz. E quando chega lá, 3,10, né? É bom, né? Bom. Mas aí no Rio, por exemplo, deu teto preto, viu? No Rio teve uma hora que foi apagando, ficando aquele negócio meio escuro e eu... Porque você passa um pouquinho do limite, né? Você olha no relógio... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você olha no relógio e você diz assim, dá para fazer bem. E o Rio, ela tem um pouquinho a mais, né? Ela dá 42, quase 700, né? Então quando bateu 42,200, já tava ali em 3,8. Eu não acaba não essa prova. Incrível, né? Parece que fica mais longo, né? 500 metros depois, né? E vi aquele mundo de gente, aquela alegria. E cadê a prova acabar? Acabou, né? Aí acabou, deu 3,10,04. Fala aí, maluco, deixa eu mandar um abraço pro meu maluco preferido. Tem o meu malvado preferido. E o maluco? O meu maluco é Moab Jurema, grande Moab. Saudade, irmão. Moab. Você é meu maluco preferido. É o maluquinho. Gente da melhor qualidade. Aí eu te pergunto, falando de assessoria, o que a CTA hoje oferece? Por exemplo, eu já corro, né? Eu já corro há algum tempo, mas tem aquela pessoa que quer começar. Bruno Dourado, eu quero trabalhar, eu já corro hoje, um exemplo. Eu faço uma meia maratona. Eu me preparo para uma maratona. Você prepara as pessoas para uma maratona, meia maratona? Eu digo assim, tem gente, como você falou, zona de conforto, 5 km, parte para 10, 15, 21. Aí dá um pulo maior que a maratona. Pois é. Primeiramente, né, uma assessoria, né? Eu digo isso e digo isso como referência. Então, a assessoria ela tem que oferecer vários serviços, né, dentro da sua empresa. Então, a assessoria esportiva ela tem que oferecer parcerias de fisioterapia, parcerias de nutrição, parcerias de musculação, de academias, de lojas. Então, assim, a assessoria em si, ele tem que fazer um leque de parceiros, né, para a gente oferecer aos nossos clientes. E, além disso, executar um bom treinamento de acordo com o cliente, o aluno quer. Então, assim, a maioria hoje, né, a maioria é o atleta que quer iniciar a correr, né? Hoje é uma coisa que toda assessoria tem, o atleta inicial. E aí a gente também tem dentro da assessoria o atleta intermediário, aquele que já corre, que já fez meia, que já fez 10,
já vem de uma evolução, já fez, tem uns até que, mesmo sendo intermediário, ele já fez até os 42. E a gente tem o atleta avançado, aquele atleta avançado que já passou por todas as experiências e quer melhorar, quer performar, ele busca a performance. Então a gente, né, o dono de uma assessoria, o mentor da assessoria, ele tem que ali apurar, né, extrair do que o que o cliente quer e trabalhar em cima, né, e montar aqueles projetos, né? E o projeto às vezes demora 1 ano, às vezes demora 6 meses. Então cabe ao atleta ser paciente, né, ter paciência e chegar no objetivo, né? Tem gente hoje que vê na rede social, ah, meu amigo já está fazendo isso, meu amigo também já mudou para maratona. Tem que ter calma, né? Tem que ter calma. E aí avança. Nesse avançar pode vir lesão, pode vir até uma frustração, né, com o esporte, né, e pode até abandonar o esporte. Então é importante a gente amadurecer dentro da corrida, né? Disciplina, né, Bruno? A disciplina vem junto, mas o amadurecer é você chegar e respeitar as fases, né? Você chegar, respeitar as fases e muitas vezes quando você quer um objetivo, né, sair um pouquinho da zona do conforto. Por quê? Porque tem gente hoje que tem alunos, pessoas, né, que já está na corrida já faz 10 anos e não sabe ainda o que quer. É errado? Não é errado, porque a corrida é isso. De certa forma, a corrida está gerando saúde, está dando saúde para aquele indivíduo que está bem, né? Melhorou a cabeça, melhorou a autoestima, melhorou o nível social, assim, a relação social. Então está muito bem para ele também, entendeu? Não é uma coisa que ele precisa evoluir como atleta, performar, mas também sair um pouquinho da zona de conforto, né? Dar uma lapadinha que a gente chama assim, né? Vamos dar uma lapada hoje. Vamos dar uma provocadazinha no corpo, né? Provocar o corpo, né? Buscar um pouquinho de recorde. Você é um cara que monitora, eu digo isso porque tem uma aluna sua que diz ele é muito chato, mas eu não vou falar nunca que é a Carmen Reis, porque eu vou prometer que eu não vou nunca, jamais dizer que foi a Carmen Reis que falou isso, mas elogiam, né? Porque eu acho que se você deixar também solto, o negócio desanda, né? Eu acho que é o seguinte, né? Dentro dessa estrutura que a gente monta, muitas vezes já tem que colocar um perfil, né? Não autoritário, mas um perfil realmente que provoque o atleta a sair da zona de conforto, né? A gente trabalha muito com o virtual, com o treinamento à distância, até porque mesmo em Recife a gente tem atletas de Jaboatão, do Cabo, de Olinda, do Janga, né, de Recife. Então, para atender todos, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem um aplicativo voltado para lançar as planilhas, para a gente trocar feedback, né? A gente tem uma estratégia boa, que a gente ajuda o atendimento do cliente, do atleta, ele se sentir às vezes pressionado, às vezes elogiado, né? Então, esse perfil de estar às vezes chato é no intuito de cobrar aquilo que cada um quer. E aí você acaba identificando o que aquela pessoa pode oferecer também, né? Eu acredito que sim, né? Sim. A gente filtra isso, a gente consegue ver o que a pessoa quer dentro da anamnese, dentro do plano, né, que cada um faz. E aí a gente chega nos objetivos e a gente cobra os objetivos. Então, assim, Bruno não está cobrando, um exemplo, a Carmen, o que Bruno quer. Eu estou cobrando o que a Carmen quer. Entendeu? Ótimo, perfeito. E aí, o Bruno é professora, nem citei seu nome aqui, viu? Mas... Nem citou. E aí, a gente tem dentro desse aplicativo da assessoria, isso ajuda muito, né, a conexão atleta-treinador, que o atleta escolhe lá uma prova, né, ele está disponível lá, escolher a prova, lança no sistema a prova, o tempo que quer fazer a prova. Então, desse resultado eu filtro quantas semanas falta, o que é que eu vou planejar, o que é que eu vou cobrar, o que é que eu vou colocar, o que é que a gente vai também oferecer a mais, que é, por exemplo, melhora a nutrição, melhora a musculação, a força aqui, a força ali, e dependendo da prova, a gente vai montar uma estratégia totalmente diferente. Eu tenho atletas do 5, né, até antes do 5, e eu tenho um atleta agora que está indo para um desafio que tem muita gente que nunca viu até hoje, correr 48 horas. Diga aí,
correr 48 horas. Eu só conheço 24, que duas malucas amigas minhas também, né? Francinete e Aquila, fizeram, mas 48 horas. 48 horas. Inclusive essa prova, né, a Francinete participou 2 anos seguidos, né, do ano passado e o ano atrasado. E Francinete estava na minha gestão, ela estava treinando comigo nessa época. E aí ela participou, foi pódio, eu acho que nas duas, conseguiu um destaque lá, né, e correram às 24 horas. Essa mesma prova que é em Natal, né, virou uma prova queridinha de muita gente aqui do Nordeste, então vai gente... Peraí, essa de 24 horas é queridinha, é? É queridinha, Meu é queridinha. Termina sendo queridinha. E queridinha, ainda vou falar, viu, uma prova totalmente assim, às avessas. É uma prova que eu vou explicar como é a prova aqui, e ela termina sendo queridinha porque essas pessoas, não malucas, mas as pessoas que querem a mais, né, pega essa prova como referência, como uma prova possível de fazer, né? E termina sendo queridinha porque aqui na região não existe esse tipo de prova. Então termina sendo aquela opção querida e ficam loucos quando começa a abrir as inscrições. E vão, né, Bruno? E vão. Essa prova em si é uma prova que já teve aí alguns anos para trás na versão 24 horas. Que é uma pista de 400 metros, né, lá em Natal, na cidade de Parnamirim, uma pista daquela de atletismo, né, que a gente vê nas Olimpíadas, de 400 metros, onde o atleta fica dando volta ali durante todo esse tempo, né? E a prova oferece uma modalidade de 50 quilômetros, 100 quilômetros, 12 horas, 24 horas e agora na versão 48 horas. Aí, né, por incrível que pareça, a versão mais fácil, digamos assim, é os 50 quilômetros. E é a modalidade que menos pessoas têm. Mais fácil, né? E é mais fácil. É bem legal falar desses assuntos porque são corridas. Gente, a corrida de rua é fantástica, né? É fantástico. Ela tem muita coisa. E o que chama a atenção? Bruno vai para a maratona de número 80. E uma vez eu encontrei com o Bruno. E aí, Bruno, como é que foi a corrida acho que o circuito, como é aqui, 100 km frio? 100 km do frio. Acabei quebrando. Por que é quebrar na corrida, cara? Você que é tão preparado, isso acontece com todo... É porque eu falo isso, que eu encontrei gente chorando porque quebrou na corrida. Pois é. O quebrar, na verdade, né? Muitos não gostam de falar sobre isso, né? Mas acontece. Não, muitos não falam, mas o quebrar na corrida, né? É você chegar numa exaustão muito grande que você não consegue desenvolver o ritmo que você estava ou que você queria, né? Muitos atletas em si, mesmo no quebrar, eles desistem da prova, né? Que não é assim, quebrar não significa desistir, mas assim, muitos atletas desistem da prova, quebrou, não consigo mais, não aguento mais e aí abandona a prova, né? E a maioria dos atletas quebram na prova, mas continuam. Ou seja, tinha uma programação de uma prova, digamos que ia fazer em 4 horas. Ele fez em 5. Quebrou, foi para 5. Pronto, isso é quebrar. Mas aí ele continuou. O meu caso lá do 100 km do frio, né? Eu já tenho... Ele ficou puto, gente. Eu digo que eu falei com ele, ficou muito puto. Pois é. O 100 km é uma prova quebrável, né? É uma prova quebrável. É uma prova que você começa, você é 100 km, você correndo, então você realmente corre sem parar, né? Até o pessoal me pergunta muito, corre total sem parar? Não. Né? Eu uma pessoa normal. A gente corre sem parar praticamente até os 50. Sem parar, praticamente. Sem parar, praticamente até os 50. Desenvolve, né, uma velocidade estratégica, né, uma coisa ali, cruzeiro, velocidade de cruzeiro, né? E a gente vai numa velocidade que a gente não consiga, não precise parar, vai se hidratando no percurso e tal. E mentalmente a gente se programa, minha primeira paradinha vai ser no 50, né? 50, essa prova tem a base, então a gente para lá, para quê? Tomar água, às vezes pegar um sanduíche, pegar alguma comidinha e volta e de imediato, andando um pouquinho, e daqui a pouco, 500 metros, você começa a correr de novo e volta tudo de novo, até a próxima paradinha. Mas assim, o meu 100 quilômetros, né, eu fiz 100 quilômetros e no ano seguinte eu voltei para a prova e aí eu estava com uma infecção intestinal
eu estava saindo de uma gripe muito forte, né? E mesmo assim eu optei para ir para a corrida, né? Porque a gente tinha rachado o carro, rachado as despesas. O motorista é uma corrida que precisa levar um carro, levar suplementação, hidratação, levar um cara para dirigir. E eu estava com 3 pessoas no carro e aconteceu tudo isso comigo, eu não podia abandonar os caras. E eu disse, eu vou e eu acho que eu vou melhorar, né? Tomei a medicação, fui tentando melhorar e cheguei na corrida, né? Peguei o kit, tudinho, cara de felicidade, meio triste assim, meio doente, né? E acordamos cedo, 3 horas da manhã, fomos largamos. Inclusive eu fui o último a largar, eu fiquei lá atrás, eu fiquei naquela coisa de decidir se eu vou, se eu não vou. Né? Uhum. E eu disse, eu vou, né? Aquela coisa, eu tô aqui, já tô vestido, já tô com tudo, eu vou. E aí eu tive alguns problemas, comecei a vomitar, passar mal na prova, né? Então quando chegou no quilômetro 10, cheguei na minha equipe de staff, né, de apoio, e aí o pessoal, tem remédio aqui, quer continuar? Me deram todo o apoio possível, motivacional também, e aí fica aquela dúvida, vou ou não vou? Então numa prova dessa eu olhei assim, falta 90. Só. Só 90. Aí eu disse assim, não, já vomitei 2 vezes, já parei, já não tô aguentando aqui, né? Vai me dar dor de barriga, então treinado já estava, eu estava treinado, pronto para a prova, mas o corpo não respondeu, então eu parei, fiquei triste e foi a minha primeira prova a não quebrar, né? A eu abandonar a prova. Você tá doente, né? A gente fala isso na questão da brincadeira, mas obviamente que um cara que já tem mais de 70 maratonas no currículo não pode. Se fosse o Alisson, eu ficava até calado, mas o cara que tem um currículo que tem, a gente brinca assim que todo mundo quer. Moab, uma vez, que fazia a maratona de uma pessoa, também estava doente. Acho que ele correu 12 ou 13 quilômetros também. Ele disse: não dá mais. E nós sabemos quem são os atletas, nós conhecemos, né? Bruno, estamos chegando ao final. Passa os seus contatos. Eu quero eu gostei do Bruno, acho que ele pode pegar no meu pé também, me ajudar a desenvolver um pouco mais. E já acabou, já. É Já rápido acabou. assim, é rápido assim. Bater uma conexão bem direta. Então, Mas não significa dizer que você não volte para fazer, né? Tem um outro projeto aí, tá, gente? É o seguinte, eu vou falar o projeto qual é rapidinho. Nós estamos encerrando uma série chamada Mulheres que Inspiram. Eu não sei se você chegou a ver no Correcast, nós selecionamos algumas mulheres, e infelizmente não deu para todas por conta do tempo e espaço, por conta da corrida Women que vai ter. Mas depois que encerrarmos essa série de Mulheres que Inspiram, vamos fazer uma voltada para assessoria esportiva. Sim. Entendeu? Vamos vamos acompanhar o dia, mostrar como é que se prepara a questão da planilha, da avaliação, justamente para as pessoas que querem conhecer um pouco mais da assessoria. E obviamente, se você permitir, a gente vai fazer com o pessoal do CTA. Vamos fazer sim. Pode ser ou não? Vamos tá fechado? Fechado, combinado e gravado. E marcado. Pronto. E tem prova. Tem as provas, mas fala o seu contato. Bom, pode me achar no Instagram, né? No Instagram no Bruno Dourado, _training. Tá aparecendo aqui, tá, gente? E também pode achar na CTA Esportes, assessoria, no Instagram, né? Todos eles aí são Instagram, pode chamar no direct. E lá a gente trabalha lá e faz o melhor projeto para você. Tá aí, tá. Seja iniciar, seja evoluir, o que precisar a gente faz com a corrida. Bruno Dourado. Valeu, meu irmãozinho. Obrigado, viu? Valeu. Tamo junto. Mais 3 anos para votar não, né? Os 2. Valeu, gente. Valeu.